romance Hamnet, publicado em 2020 por Meg O'Farrell, é uma obra de ficção histórica que vai mergulhar no quê? Na vida privada de William Shakespeare, focando especialmente em sua esposa e na morte prematura de seu único filho homem. E embora Shakespeare seja a figura central, da literatura ocidental, os detalhes da sua vida familiar permanecem até hoje, em grande parte, um grande mistério. O'Farrell utiliza as lacunas desses registros históricos, que são várias, para construir aqui dentro, pessoal, uma narrativa emocionante que vai estar atrelada ao luto, à maternidade e à criação artística de William Shakespeare. E de onde vem a base histórica para esse livro aqui? Essa base histórica vai vir de registros paroquiais da Stratford-upon-Avon, onde William Shakespeare se casou com Anne Hathaway em 1582, sob circunstâncias que sugerem que foi uma união apressada, já que ela estava grávida de 3 meses, tá, pessoal? Aqui dentro do livro, Shakespeare vai ser referido apenas como o marido ou apenas como o pai. E ele vai dividir aqui dentro do livro a sua vida entre o teatro em Londres e a sua família lá em Stratford. A esposa, Meg O'Farrell, vai utilizar o nome de Agnes, que consta no testamento de seu pai, Richard Hathaway. Ela era, minha gente, 8 anos mais velha do que William Shakespeare. A filha mais velha do casal nasce em 1583, 6 meses após o casamento dos pais. Depois vai vir o surgimento dos gêmeos, o nascimento dos gêmeos, Hamnet e Judith, nascidos também em 1585. Hamnet foi o único herdeiro homem de Shakespeare. E se você se perguntar por que Hamnet e por que a peça de teatro se chama-se Hamlet, é porque esses nomes no século XVI eram considerados variantes do mesmo, tá, pessoal? Então é como se fosse realmente o mesmo nome, só muda a grafia. Então, o evento central aqui do livro, se você ainda não leu, eu sinto muito, mas é a morte de Hamnet em agosto de 1596, aos 11 anos de idade. Historicamente, minha gente, não há uma causa de morte registrada nos documentos históricos, nos arquivos da igreja. Mas o que se tem na certidão de óbito é a data de seu sepultamento, 11 de agosto de 1596, certo? O'Farrell, o que é que ela fez? Ela escolhe a peste bubônica como a causa da morte. Uma decisão que pode ser fundamentada justamente na realidade da época, porque a peste bubônica, também conhecida como peste negra, foi uma ameaça constante na Inglaterra elisabetana, com surtos recorrentes que fechavam na época teatros em Londres e que saíam devastando vilarejos inteiros. Em 1564, ano do nascimento de William Shakespeare, um surto de peste em Stratford matou cerca de 1/5 da população local. Então era realmente uma coisa catastrófica, Então a representação dessa peste no livro vai ser muito detalhada, mostrando como a doença viajava através do comércio global e conseguia chegar nas pessoas, No século XVI, pessoal, a medicina era muito rudimentar e as comunidades viviam em constante tensão sob o terror de que uma doença pudesse ser transmitida e que não teria uma cura correspondente para tal. E embora hoje a gente saiba que essa doença, a peste bubônica, foi transmitida através de pulgas, de ratos, de roedores, naquela época eles não tinham acesso a esse tipo de informação. Eles acreditavam a medicina, na época, que era por conta dos miasmas. E miasmas, eu não sei se vocês sabem, mas são os maus odores que estão circulando nos ares. Eles atrelavam a isso, aos miasmas, ou então a questão astrológica. Era uma coisa assim bem complicada. O papel de Agnes, a esposa de William Shakespeare, aqui no livro, vai ser retratada de uma forma como se ela fosse uma curandeira. Uma curandeira que utiliza ervas e que tem uma intuição muito forte. E era conhecida na época como mulheres sábias e que estavam ali trabalhando em prol de ajudar a saúde daquelas pessoas, juntamente também com, às vezes, os maus olhares dos médicos. E essas mulheres sábias, que muitas viviam na zona rural inglesa, essas curandeiras, eram frequentemente
consequentemente, minha gente, a única fonte de cuidado médico para aquelas pessoas, principalmente para os mais pobres. Vale salientar que o médico podia visitar a sua residência sim, mas para isso você tinha que ter um dinheirinho. O médico não ia visitar a sua casa de graça. Então essas mulheres ajudavam muito. E o livro vai explorar aqui o contraste, né? Esse contraste entre a vida bucólica e a domesticidade e o mundo efervescente e perigoso com Londres, junto também com essa vivência com a peste, né? Que vai começar aí a levar algumas pessoas daquela comunidade, principalmente aonde vai chegar na família e na casa de William Shakespeare e de Agnes, e que vai aí contaminar os meninos, e vem aí o óbito do Hamlet, né? Tem um capítulo, pessoal, desse livro aqui, não sei se vocês já leram, e se vocês ainda não leram, acredito que vocês já devam estar lendo, porque o filme tá aí, né? Já chegou nos cinemas e que eu ainda não fui assistir, mas me disseram que o filme tá muito bonito, mas que o livro é ainda melhor, mas que a produção tá de parabéns. Eu tô com muita vontade de assistir, minha gente, muita vontade. Mas tem um capítulo aqui que está na página 177, os capítulos não são numerados, mas da página 177 até a página 191 é um capítulo todo dedicado a como foi que a peste conseguiu alcançar a comunidadezinha, aquela cidadezinha pequenininha, aquele pequeno vilarejo aonde morava a família de Shakespeare, e como exatamente essa pulguinha que estava em um macaco, saltou do macaco, foi para uma criança, essa criança subiu em um navio, esse navio fez viagem, contaminou a tripulação, depois essa tripulação chega doente em um determinado local, essa criança, esse navio já está empestado de pulgas contaminadas, com os gatos morrendo, essa criança, sem querer, é a que leva essa pulga que estava no macaco, que é uma pulga que tem a bactéria, né, que transmitia a peste bubônica, e é a partir daí que se dissemina tudo. Quando esse navio atraca nesse vilarejo, que é o vilarejo justamente onde está, né, a família de Shakespeare, para desembarcar com alguns caixotes, com algumas encomendas para uma costureira, nessa caixa tem pulgas contaminadas, porque o navio está empestado, tá? E Judith tá com essa costureira na hora que chega essa caixa, e Judith vai mexer nessa caixa. Então vai se dar a contaminação de Judith, é como chega a peste bubônica na casa de William Shakespeare através da filha, tá? Mas se você já leu o livro, você vai saber que não é ela que vai falecer, quem vai falecer é Hamlet, tá? Então, a partir daqui, vamos deixar de falar um pouquinho sobre o livro, e agora eu quero conversar com vocês sobre o contexto histórico da peste bubônica na época em que se passa a história de Hamlet. Vamos lá? Ok, deixemos agora um pouquinho o livro de lado, vamos falar agora sobre história. Então vamos lá, minha gente, vamos mergulhar nesse momento histórico, que foi um momento histórico muito sombrio e muito transformador também da história da humanidade como um todo, né, que foi essa peste bubônica, popularmente conhecida como a peste negra, né. Então aqui já se preparem para ter uma jornada que vai atravessar a biologia, a geopolítica do século XIV, né, o colapso social e também o nascimento da medicina moderna. Vamos! Então, para entendermos a peste, precisamos primeiro olhar por um microscópio. Como assim, né? O agente causador da peste bubônica não foi um vírus, mas foi uma bactéria chamada Yersinia pestis. E ela é um organismo extremamente resiliente que vive originalmente em roedores silvestres. Mas essa bactéria, ela não viaja sozinha. Ela precisa se utilizar de um vetor, que é a pulga, né? E esse ciclo é um horror, porque quando uma pulga pica um rato infectado, a bactéria se multiplica no estômago da pulga, criando um bloqueio físico. Como a pulga vai estar faminta, porque não consegue digerir sangue, a pulga torna-se mais agressiva e pica qualquer hospedeiro próximo, incluindo os seres humanos. E ao picar, ela regurgita a bactéria diretamente na corrente sanguínea da vítima. E aí você pode se perguntar, Dai, só existia um tipo de forma principal dessa doença, né, dessa peste bubônica? Não, ela tinha umas variáveis. A mais comum
ficou caracterizada pelo surgimento dos bubões, né? Os linfonodos inchados, pretos e extremamente dolorosos nas axilas, na virilha e no pescoço. Também tinha a pneumônica, minha gente, que era quando a bactéria atingia os pulmões, e essa era uma das formas mais letais e a única que se espalhava pelo ar, através de gotículas de tosse. E também tinha a septicêmica, que era quando essa infecção atingia o sangue diretamente, causando necrose nos tecidos. Daí que se surgiu o nome peste negra, pois os dedos, né, e extremidades ficavam pretos antes dos pacientes virem a falecer. Como foi que essa peste chegou à Europa? Fato verídico aqui, história, tá? Nos livros de história vocês vão encontrar sobre isso. Ela não nasceu na Europa, fiquem sabendo disso, mas ela teve origem nas estepes da Ásia Central, possivelmente na China ou na Mongólia. E o que permitiu a disseminação global, veja bem, foi global, né? Foi o sucesso do comércio, principalmente a Rota da Seda, que conectava o Oriente ao Ocidente, né? E que serviu como uma superestrada para os ratos que estavam infectados. O momento mais decisivo ocorreu em 1347, no porto de Cafá, na Crimeia. A cidade estava sendo sitiada pelos mongóis da Horda Dourada na época. E quando a peste começou a dizimar o exército mongol, o líder Janibek ordenou que os cadáveres infectados fossem lançados por catapultas para dentro das muralhas da cidade. Veja que loucura, né? E esse é um dos primeiros exemplos documentados, minha gente, de guerra biológica. Ou seja, ele pegou os corpos das pessoas que estavam mortas e jogou por cima dos muros, onde as pessoas estavam ali protegidas por detrás dos muros. Olha que situação. Os mercadores genoveses, na época que fugiram de Cafá, estavam contaminados e levaram a doença em seus navios para a Sicília. Sicília, Itália, né? E de lá para o resto do continente. Então, em menos de 2 anos, a peste havia atingido quase todos os cantos da Europa. Então, imagine viver em uma cidade medieval, onde de repente 1/3 dos seus vizinhos morre em questão de semanas. O impacto psicológico disso também foi devastador. Devastador. Tem um cronista, pessoal, um cronista italiano, que se chama Giovanni Boccaccio. E ele vai descrever essa cena da seguinte forma: ele vai dizer assim, que os irmãos abandonavam os irmãos, os maridos abandonavam as esposas, e o que é quase inacreditável também, pais e mães evitavam visitar e cuidar de seus próprios filhos. Essa foi a realidade de tudo que estava acontecendo naquela época, com a transmissão dessa doença acontecendo, tá? A medicina da época era baseada justamente na teoria dos miasmas. E o que se provou ser totalmente inútil, porque não é por aí que a coisa ia, que realmente acontecia, né? A gente sabe hoje como tudo se deu, né? Bactéria, rato, pulga, caos. Mas os médicos daquela época acreditavam que a doença era causada por esse ar. Miasmas é um ar contaminado, um ar corrompido, maus odores, enfim. E também alguns acreditavam que era por conta do alinhamento desfavorável dos planetas. Os tratamentos eram bizarros, minha gente. Muitas vezes, em vez de ajudar, acelerava o processo de óbito das pessoas. Eles utilizavam sangrias com as sanguessugas. E aí, quando eles utilizavam essas sanguessugas para fazer as sangrias, enfim, era uma coisa muito... eles retiravam, né, o sangue do paciente para equilibrar os humores, o que apenas fazia com que o sistema imunológico ficasse enfraquecido. Tinha também o método de Vicary, eu não sei exatamente como se fala, que era amarrar uma galinha viva com o traseiro depenado sobre os bubões para que o veneno pudesse ser extraído. E como a gente também vê aqui dentro do livro, vai aparecer um médico que vai sugerir que se amarre um sapo seco na barriga da criança. Então tinha essas coisas muito estranhas nos tratamentos, era uma coisa assim, surreal.
E aí foi justamente nesse período que surgiu a figura icônica do médico da peste. Eu vou deixar aqui uma imagem para que vocês possam visualizar melhor, né? Eles utilizavam uma máscara de bico, que era muito parecido como se fosse um bico de uma ave. E esse bico era preenchido com ervas aromáticas, como por exemplo a lavanda ou a cânfora, para filtrar o ar ruim. Vamos lembrar, eles pensavam que a transmissão era os miasmas, tá? E aí o que é que acontece? Embora a máscara que eles usavam não filtrasse a bactéria, né, a túnica de couro, eles usavam uma túnica de couro, né, acabava protegendo, querendo ou não, os médicos de picadas das pulgas, o que se tornou algo eficaz, mas uma coisa eficaz meio que acidental, entendeu? E aí veio, então, o colapso do velho mundo, né? Tudo isso trouxe consequências sociais e econômicas para a Europa, porque a peste negra não matou apenas pessoas, ela matou o sistema feudal, né? Com a morte de 30% a 50% da população europeia. Então houve uma escassez massiva de mão de obra. Os servos que sobreviveram perceberam que o seu trabalho agora valia muito mais. E aí aconteceu o fim da servidão. Né? Os camponeses, eles começaram a exigir salários e melhores condições de trabalho, levando então a partir daí às famosas revoltas, como a Revolta Camponesa de 1381 na Inglaterra. Se deu também uma grande crise na igreja, né? A igreja católica, que não conseguiu explicar ou parar a peste, perdeu muito do seu prestígio, né? Muitos padres, inclusive, morreram cuidando dos doentes. E os substitutos desses padres frequentemente eram menos preparados, o que plantou as sementes para a futura reforma protestante. Aconteceu também algumas perseguições, tá? É bom a gente falar sobre isso também, porque em busca de bodes expiatórios, comunidades inteiras de judeus, estrangeiros e bruxas foram massacradas, acusadas de envenenar os poços de água. Então, com o fim desse sistema feudal, né, com a falência desse sistema, surge o nascimento da saúde pública e a evolução da ciência. Porque com todo esse horror que a peste causou, ela forçou a humanidade a inovar. A cidade de Veneza, vejam só, foi pioneira ao criar a quarentena. Os navios que chegavam de áreas infectadas tinham que esperar 40 dias isolados antes de desembarcar no porto. E a medicina começou a se afastar da superstição religiosa e a focar na observação empírica. Os hospitais, que antes eram apenas lugares para se falecer e descansar, começaram a se transformar em centros de tratamento e de isolamento. Então a consciência começou a surgir de que forma? De que a limpeza e o isolamento salvavam vidas. E foi o primeiro passo para a revolução sanitária dos séculos seguintes. E pessoal, fiquem cientes que a peste bubônica, hoje, atualmente, ela não desapareceu. Ela ainda existe em roedores em partes da África, Ásia e até no sudoeste dos Estados Unidos. Só que a grande diferença é que hoje se tem antibióticos. Então, a Yersinia pestis hoje ela é facilmente tratada com o uso desses antibióticos, os antibióticos corretos para combater essa bactéria, né? Sendo a doença detectada a tempo. Então, veja, a peste negra, né, a peste bubônica, ela ainda permanece circulando em baixa escala, sim. E agora com tratamento eficaz, sim, certo? E tudo que se deu na época em que se passa essa história aqui, que é a história de Hammernet, mostra como a civilização era vulnerável e muito propensa a ser dizimada por conta de desastres, e aqui um desastre biológico. Mostra também como as pessoas conseguem reconstruir a civilização após um desastre, porque é com os erros que se aprende. E é ela, pessoal, que encerra a Idade Média, certo? Com as cinzas do feudalismo, ajudando a pavimentar o caminho para o surgimento do Renascimento, tá? Então é algo que foi terrível, historicamente falando, um horror,
muitas pessoas faleceram, mas foi a partir daí que a medicina conseguiu evoluir, que essa questão da quarentena e limpeza, higiene era importante, o isolamento era importante, que eles precisavam inovar a questão da limpeza sanitária, e aqui se deu realmente, né, foi o fim do feudalismo para o surgimento do renascimento. Tá? Não sei se vocês sabiam, mas é muito bom assim a gente compreender o contexto histórico, né, desses livros assim, e além da beleza da história, e além da escrita da autora. É um livro muito triste, mas que traz um ensinamento enorme, porque veja, o que aconteceu aqui, se não acontece mais com a magnitude que aconteceu nessa época, é porque hoje temos medicamentos, a medicina evoluiu e a coisa agora se tornou o quê? Mais viável para que o ser humano pudesse ter mais qualidade de vida, tá? É isso, gente. Mais conteúdos assim me sinalizem, tá? Eu amo conversar com vocês, amo ler vocês aqui nos comentários. Se vocês quiserem mais conteúdos relacionados a isso, ou talvez um aprofundamento maior com relação à obra, saindo do contexto histórico, me sinalizem aqui. Não deixem de dar o seu joinha e não deixem de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!